Você tem se sentido triste ou culpado por algo que tenha acontecido em sua vida? Você realmente tem bons amigos? Se quer refletir um pouquinho sobre a sua vida, fica comigo depois da vinheta. Pensa nessas duas frases. Este é o verdadeiro atleta, aquele que treina contra as falsas impressões de sua vida e permanece firme, tu que sofres. Não seja sequestrado por tuas impressões. A luta é grande. Sabe, as nossas impressões não são diferentes de condições climáticas que de repente nos pegam, nos apanhando em cheio, muitas vezes como uma tempestade. Por que a comparação? O que Simba tem a ver com isso? E em que tudo isso pode ajudar em minha vida? Nossa mente é como uma casa. Nela há portas e janelas, das quais nós precisamos entender que a realidade precisa adentrar. Nós precisamos abrir as portas e as janelas da mente para a realidade da forma como ela realmente é, não deixando lugar para medo ou culpa adentrarem. O tempo pode sim nos trazer problemas, o clima pode escurecer, mas nós temos as ferramentas certas para podermos lidar com tudo isso, para podermos passar pelas tempestades mentais que nos assolam, de forma a não sermos atingidos por raios ou ficarmos encharcados. O maior problema é que muitas vezes nós distorcemos a realidade. Muitas vezes a realidade à nossa volta é distorcida por percepções erradas e que vem muitas vezes de terceiros, de pessoas que consideramos inclusive amigos. Ocorre, porém, é que muitas vezes esses terceiros que distorcem um pouco as impressões da realidade, nós nem sabemos realmente se eles são realmente amigos e quais são suas intenções. Se são pessoas confiáveis ou se querem apenas imprimir medo e culpa, limitando o nosso caminhar e nossas conquistas. Assim como aconteceu com Simba. Simba, no filme O Rei Leão, pode nos ilustrar muito bem a respeito disso e do que um filósofo chamado Epicteto nos ensina em seus discursos, que nos alertam e nos previne sobre a importância de observarmos a realidade como ela é, não como imaginamos ou nos pintam. Muitas vezes há correntes mentais que nós mesmos criamos, nos fazem sofrer e nos impedem de crescer. Muitas vezes, inclusive, levando à depressão. O passado ou muitas vezes o presente adentram em nossa mente de uma maneira que nem prestamos atenção e acabamos por pintá-los com cores carregadas ou até diferentes do que realmente são. O futuro, porém, está em nossas mãos. Sim, temos escolhas. Temos a oportunidade de ver e observar aquilo que nos cerca, que nos rodeia. E o melhor caminho é sempre pensar uma coisa: não devemos nos sentir culpados. Sim, não devemos nos culpar pelo destino, por coisas que tenham acontecido em nossa vida. Aconteceram, se foi. A culpa acaba se tornando um fardo, algo desnecessário, como pedras em nosso sapato. E além de não servir de aprendizado, não nos enriquece, não nos auxilia. É inclusive interessante você notar que quando a Disney criou o vilão do filme Rei Leão, o chamou de Scar. E não foi à toa. É muito interessante a percepção da direção de arte e o nome que deram e a forma como desenharam o vilão. Scar, na realidade, faz referência à sua cicatriz. E esta cicatriz é uma metáfora, pois toda cicatriz acaba incomodando. Se você ficar prestando muita atenção nela, em sua marca, no seu passado, você não vai à frente e ainda vai voltar a sentir aquela dor. Não é à toa o nome Scar. Não é à toa a forma como aquele vilão age. Ele em si é uma metáfora por completo. Qual é a forma
que ele utiliza para enganar Simba. Ele manipula a realidade, ele manipula a mente de Simba, ele faz Simba se sentir culpado e incute inclusive em seu coração um medo. Assim, Scar faz o pequeno Simba fugir. Assim como muitas vezes o nosso passado age da mesma forma que Scar, nos botando medo e nos culpando. Mas o interessante é nós entendermos muito bem a lição que Simba nos traz nesse filme. Vamos apenas pensar num pequeno detalhe. Somente no final do filme, nos segundos finais, é que Simba descobre que quem matou o pai dele foi Scar, que ele não era o responsável por tudo o que aconteceu. E isso significa muito, é a grande lição. Pois o importante é que Simba, ainda pensando ter sido culpado, lutou contra suas cicatrizes, lutou contra o seu medo, lutou contra o seu sentimento de culpa, entendeu que isso não levaria a nada. Ele resolveu deixar o medo e a culpa para trás, para então se assumir como um verdadeiro leão. Para então fazer como nós devemos fazer, deixar de olhar o retrovisor e procurar olhar à frente dando o melhor de si. Dar o melhor de si e lutar pelos sonhos é o que o filme ensina. Todos nós temos sonhos, todos nós temos um caminho a trilhar. No círculo da vida que o filme menciona, é importante entender que temos um papel a cumprir. E se ficarmos presos ao passado e à culpa, não conseguimos evoluir, não conseguimos ir adiante. Não devemos ficar olhando para os lados ou para trás. Devemos focar adiante. Essa é a grande lição de Simba. Lutou contra o próprio medo, lutou contra a própria culpa e resolveu deixá-las para trás. Assim, somente assim, podemos lutar e correr atrás de sonhos. E por isso, Epicteto nos adverte. O melhor atleta é aquele que treina contra as falsas impressões, contra aquilo que pode acabar nos atrapalhando. Não podemos pintar a realidade de uma forma que ela não é. Não podemos deixar que impressões pintadas e impostas por outras pessoas façam a gente interpretar as coisas à nossa volta de uma maneira que elas não são. Pessoas à nossa volta não devem alterar nossos planos e percepções. Quantas vezes uma pessoa ao nosso lado tenta nos desanimar, em vez de dar palavras de incentivo, fala palavras pessimistas, sem nem sequer ter lutado por algo que a gente busca, sem nem sequer ter trilhado o mesmo caminho. Façamos como Simba e procuremos olhar o futuro. Deixemos de lado os Scars que ficam ao nosso redor e busquemos realizar planos, correr atrás do que desejamos. Como Simba, buscar o nosso lugar no círculo da vida. Portanto, devemos quebrar as correntes mentais que nós mesmos criamos ou deixamos outros criarem. Pois coisas que às vezes são muito simples, nós mesmos as complicamos pela forma como as enxergamos. Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, ainda nos adverte. Para enxergar claro, muitas vezes precisamos mudar a direção de nosso olhar. Muitas vezes estamos focados no que outros disseram. Muitas vezes estamos focados em impressões falsas. E é necessário, então, mudarmos de direção. Deixemos, portanto, de olhar o escuro das nuvens de chuva. Lembrando que as chuvas vêm e vão. Nos afastemos de pessoas que são venenosas, que não nos fazem bem, que nos colocam para baixo em vez de nos incentivar. Pessoas que muitas vezes são em nossa vida como Scar foi com Simba, tentando impor as cicatrizes delas em nós. Não é porque algo deu errado com elas que vai dar errado também com a gente. Cada um é cada um. Cada um tem suas armas, tem seus sonhos, tem sua vida, o seu lugar no ciclo da vida. E outra, muitas vezes deu errado com quem tanto fala ao nosso ouvido porque a pessoa nem lutou direito, simplesmente desistiu.
Deixemos de dar ouvidos e estar perto de pessoas que, em vez de estar do nosso lado para somar, apenas subtraem. Simba encontrou amigos que fizeram a diferença. Para pensar. Timão e Pumba eram covardes, sim. Timão e Pumba eram realmente muito covardes. Só que quando a coisa realmente no final do filme pegou para capar, o que aconteceu? Lutaram contra o medo e foram ajudar Simba. Eles não estavam nem aí mais pro medo deles. Eles pensaram, é nosso amigo, vamos ajudá-los. Eles estavam lá, eram amigos de verdade, pau para toda a obra. E isso é mais uma importante lição que o filme do Rei Leão nos ensina: a escolha dos amigos. Amigos que nos elevam, amigos que nos ajudam, amigos que estendem a mão, que nos tornam pessoas melhores. Conhece pessoas que só sabem reclamar? Elas só sabem retirar a sua energia, só sabem desanimar. Então, se afaste de pessoas assim. Se você não consegue mudá-las e ajudá-las, e elas não entendem que dessa forma a vida delas não vai para frente, não continue próximo a esse tipo de pessoa, ou então a sua própria vida também vai ficar do mesmo jeito. Vamos agir como Simba agiu, procurar fazer o correto, fazer o melhor, ir atrás de sonhos e nos cercar de pessoas que estão para nos ajudar, para nos levantar, não para nos condenar e apontar o dedo. Usemos a nossa inteligência e a nossa percepção a nosso favor, não para olhar para o céu e dizer, nossa, que nuvem escura, e agora? Não, apenas lembre-se que depois da chuva a colheita, que tempestades não mais nos assustem. Lembre-se, há sempre uma forma melhor de se enxergar um problema. Foquemos no que deve ser feito e jamais fiquemos focados no passado, nos sentindo culpados ou com medo. Errar é humano, todos erram, aprendamos com nossos erros, mas que eles não sirvam para nos limitar. Aprendamos, portanto, a seguir adiante, sem culpa, sem medo, e fazer como Simba, buscar o nosso lugar no círculo da vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, comente, me ajude a tornar este canal melhor. Considere também se inscrever. Se ficou até aqui, o meu muito obrigado. Até mais!